Se a sua empresa tem dificuldade para contratar profissionais da área de TI, esse episódio é para você. Seja bem-vindo ao Insights com Cafeína. O nosso tema de hoje é sobre a escassez de mão de obra qualificada no mercado de TI. Para me ajudar com esse tema, eu tenho aqui o José Paulo de Vasconcelos, especialista em planejamento estratégico de tecnologia, projetos e processos, com MBA em Gestão Estratégica em TI pela FGV e MBA em Logística e Gestão Empresarial pelo Instituto Federal de Ciências e Tecnologia. Primeiro, agradecer você ter aceito o meu convite. E esse tema ele é super pertinente. Eu andei fazendo aqui umas pesquisas para poder estar no seu nível de discussão, e eu vi que em 2023, o Google Startup fez uma previsão de 530 mil vagas disponíveis para o ano que nós estamos agora, que é 2025. O que você acha que ocorreu, que está ocorrendo por trás dessa vacância alta? Bem, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Você sabe que eu sou fã do Insight com Café há muito tempo, né? Espero performar tão bem quanto seus outros entrevistados aí, sempre muito qualificados. Então, Érica, nesse momento, na verdade, esse número é um pouquinho pior, tá? Infelizmente. Está na ordem de 620, 650 mil vagas nesse momento que estamos conversando em aberto no mercado brasileiro. O Brasil, só para você ter uma ideia, ele forma anualmente, com muito boa vontade, considerar formados, né, 50 mil jovens para a área de TI, profissionais para a área de TI, enfim. E, anualmente, dado o nível de investimento em tecnologia que nós temos no nosso país, são abertas 160 mil vagas. Então, isso é que nem uma conta corrente de banco. Todo ano a gente fecha no vermelho em 100, 110, 120 mil vagas que não são preenchidas. Esse assunto ele tem uma relevância muito grande porque ele afeta a estratégia de desenvolvimento de um mercado e, por consequência, de um país. Sim. A carência, o déficit de mão de obra em todas as áreas de exata, né? Mas particularmente em tecnologia, no Brasil hoje é uma questão de urgência. E você acha que as empresas, elas atualmente têm essa dificuldade, além de você ter falado, né, que se formam menos pessoas do que a demanda atual, mas eu vejo, como eu venho do mercado de TI, às vezes as empresas montam um perfil de vaga que é um pouco absurda pelo que ela se propõe a pagar. Então, você acha que pode ser, além dessa questão de não se formarem pessoas na quantidade que o mercado demanda, essa disputa com o pessoal estrangeiro, porque depois da pandemia, a questão do remoto, tem muitas empresas americanas que contratam pessoas do Brasil ou de Portugal, porque acaba para eles sendo uma mão de obra mais barata, e para quem está aqui fica feliz por receber em dólar ou em euro, porque, obviamente, a gente coloca aí em questão a nossa taxa cambial. Mas você acha que isso interfere também na contratação das empresas? Foi mais um indicativo contra as empresas brasileiras? Érica, sim, mas os números, a demanda por contratação fora do país, ela ocorre, ela é mais uma concorrente desse cenário, mas não é o principal. A grande dificuldade realmente é a formação de mão de obra, porque existem outros mercados. Geralmente o mercado indiano, o mercado asiático, ele é muito consumido por empresas americanas, empresas europeias. O Brasil não está nesse radar numa prateleira de número 1, não sei nem se de número 2, mas obviamente é mais uma questão que atrapalha. A lógica de trabalho mudou muito nos últimos anos. Somado isso ao perfil dessa nova geração que está chegando no mercado de trabalho, o mercado hoje ele possui uma flexibilidade muito grande. Você trabalha de casa, você pode trabalhar numa outra companhia. Começou a ter um movimento no mercado brasileiro bastante interessante. Eu publiquei um artigo no LinkedIn, se não me engano, no início de 24, em que eu perguntava assim, CEO, você está sabendo que o seu funcionário está trabalhando numa outra empresa e talvez até no seu concorrente? Porque começou um movimento observado pelo mercado, mapeado pelo mercado, de profissionais estando em casa,
conseguindo administrar bem sua rotina de trabalho e seus horários, Sim. conseguia ter um nível de produtividade maior e, com esse nível de produtividade maior, sobravam horas para desempenhar suas atividades em outros projetos. E as empresas nem sempre estão sabendo disso. A forma de contratação muito flexível, não necessariamente por CLT. Então, o mercado, além de tudo isso que estamos falando, essa transformação toda do mercado, essa chegada no mercado dessa geração que tem uma lógica diferente, não trabalha só mais por dinheiro, que entende que a qualidade de vida é muito relevante, conta muito, também contribui para esse cenário. Então, na verdade, é uma grande miscelânea de eventos, de transformações, de novidades que acabam afetando esse contexto. E até falando um pouco disso, eu peguei aqui uma pesquisa que saiu na CNN, que 50% dos profissionais eles estão insatisfeitos com salários e jornadas exaustivas e 45% das empresas com dificuldade de contratar. Então, eu acho que é bem isso que você acabou de falar, porque o funcionário ele quer ter aquela recorrência, mas ele, às vezes, não tem a garantia que o CLT dá. E, ao mesmo tempo, existem vários sites de freelancers que você consegue fazer a renda extra. Então, como você não consegue, na visão de funcionário, disputar com a empresa na hora, olha, eu quero ganhar mais. E aí, algumas empresas até teriam que mudar isso. Elas são um pouco rígidas nessa forma tanto de contratação quanto de fazer o plano de carreiras. E elas acabam perdendo muitos funcionários. E como é que você enxerga que a empresa poderia, de fato, reter essa nova geração, como você falou, que nem sempre é só o dinheiro, às vezes um 100% em casa, né, home office, seria mais satisfatório do que um salário maior. Como é que você acha que as empresas também têm que se moldar ao cenário que a gente tem hoje em dia? Érica, essa adaptação ela é mais profunda do que a gente imagina. Você comentou sobre a questão do processo de prospecção. Às vezes as empresas, o RH das empresas, vão lá buscar o que a gente chama, ou procurar a mosquinha branca do olho azul. Certificação disso, certificação daquilo, 3 línguas, não sei o que e tal. Se você senta e conversa com o CTO, que é o diretor de tecnologia das companhias, cara, ele dá muito pouca importância para isso. Recentemente foi feita uma pesquisa profunda no Brasil, em que perguntaram aos CTOs o que eles entendiam como importante para os soft skills. Número 1, planejamento. Número 2, visão de negócio. Número 3, criatividade. Número 4, liderança. Número 5, capacidade de autoaprendizagem. E aí fizeram a mesma pergunta para as agências de recrutamento. Resultado completamente diferente. Então, existe uma dicotomia no entendimento de qual profissional de tecnologia eu quero botar para dentro de casa. Aí você já tem um grande gap aqui, uma grande barreira de entrada. O segundo ponto. O Brasil, esse dado, eu tenho esse dado atualizado de 2022, eu não consegui atualizá-lo mais. Mas o Brasil ele é o país na América Latina, contando inclusive com o México, que mais tem universidades corporativas. O porquê disso? Porque a mão de obra brasileira ela tem uma formação muito carente. O maior problema da nossa economia é o nível de produtividade. E isso está associado diretamente ao nível educacional. Sim. Então, você forma uma mão de obra que chega no mercado de trabalho, chega nas empresas com muita dificuldade. E aí as empresas precisam reciclar essa mão de obra. Na tecnologia, tem alguns movimentos recentes fora do país e algumas consultorias e algumas empresas aqui no país estão começando a olhar isso com um certo carinho, que é um modelo de residência em tecnologia, copiando o clássico modelo de residência médica. Sim. Né? O Serra Tech eu sei que tem algumas que já estão indo por esse caminho. Tem uma startup aqui no Rio, a IU, que é bem legal, faz um trabalho bem interessante nessa linha também. E a gente disponibiliza essa residência para consultorias, para empresas, que basicamente é o seguinte. Eles vão atrás de jovens
recém-formados ou em processo de formação de várias formas, tá? Não só a formação acadêmica clássica, mas também de certificação, de cursos, enfim. Convidam, fazem uma prova, um tipo de seleção, convidam esses jovens a entrar nesse processo de residência, que basicamente é alocá-los no dia a dia das empresas. O jovem ele chega para trabalhar no ambiente de tecnologia, onde tem profissionais mais experientes, e ele começa, sem um compromisso formal com aquela companhia, fazer o seu processo de residência em tecnologia, colocando em prática ali os conhecimentos teóricos que ele obteve até então. Na verdade, esse modelo ele acaba sendo bastante promissor, porque não é só as questões de tecnologia, né? O jovem ele aprende a se relacionar, ele aprende a entender que a visão de negócio para a tecnologia é tão importante quanto a programação e uma série de outras coisas no dia a dia. Acaba aprendendo a apagar incêndios normais das empresas. Ele vai criando... TI é bem normal, né? Exatamente. É o que a gente chama de... Ele vai criando casca. Ele vai criando casca sem perder o vínculo educacional de uma formação que ainda está em prática, em rumo. Os resultados são bastante interessantes. Boa parte desses jovens, dado inclusive que tem essa carência toda de vagas, são contratados. E isso diminui um pouco o impacto de uma mão de obra que chega numa companhia, numa área de tecnologia, sem uma formação adequada. O que isso gera? Isso gera perda de produtividade. Sim. Porque alguém dentro daquela companhia vai ter que acabar esse desenvolvimento. E, para fazer isso, você acaba duplicando esforços, trazendo uma responsabilidade de desenvolvimento, que não necessariamente é daquele profissional que vai fazer isso. Como é que é o modelo, né? Geralmente chegam um jovem, eles botam do lado de um analista sênior, que está apagando incêndio o tempo inteiro, que não tem a expertise de formar, de acompanhar, enfim, o caos, nada dá certo. Nem aquele garoto é formado e esse profissional, em via de regra, tem a sua produtividade diminuída porque ele começa a dividir a atenção com atividades que não são inerentes no seu dia a dia. E também não consegue ter ajuda, que era a ideia. Vou colocar um estagiário para te ajudar, mas a partir do momento que você para ter que explicar exatamente tudo, porque eu não acho que estagiário tenha que vir sabendo muita coisa, mas tem estagiário que não sabe nem mandar e-mail. É verdade. E não estou exagerando, porque eu já tive estagiário que não sabia mandar e-mail. E aí, não, manda e-mail... Aí ficava olhando, mas como é que eu mando e-mail? Eu falei, não, eita, então piorou. E essa questão da residência, ela ameniza um pouco o risco da empresa, porque você pode até me corrigir se eu estiver errado, na minha visão, às vezes as empresas elas têm esse medo de formar o profissional, por quê? Com ele já formado, com soft skill, porque você falou muita coisa ali é mais relacionada ao soft skill do que, de fato, a parte de programação, da parte técnica. Sim. Então, eu sou uma empresa que eu começo a criar esse funcionário, e aí quando ele está maduro para o mercado, vem outra empresa e pega ele, e normalmente com salário mais alto, que talvez a empresa que ajudou a desenvolver não vai conseguir competir. Então, é também um problema que essa residência ameniza. Sim, porque na guerra, né, na falta de soldado, um exército vai roubando o outro, e é natural o roubo-monte que a gente fala, e é natural que isso aconteça, porque as empresas precisam dar soluções para os seus projetos, para os seus investimentos, enfim. Agora, você comentou uma questão muito interessante sobre o olhar da empresa na formação desses profissionais. A Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia e Comunicação no Brasil, a maior associação brasileira, ela divulgou um relatório esse ano bastante interessante. Dado o desespero dos diretores de tecnologia, né, do mercado como um todo nesse cenário, as grandes empresas brasileiras, 77% das grandes empresas brasileiras estão dispostas a desenvolver profissionais dentro das suas empresas. Quando você vai para as médias empresas, esse número aumenta para 87%. 62% das grandes empresas estão dispostas a recontratar profissionais acima de 50 anos. Buscar profissionais que, em tese, estariam fora do mercado, aposentados, ou empreenderam, foram fazer outras coisas, elas estariam dispostas a ir atrás desses profissionais para retornar ao mercado de tecnologia. Quando você vai para as pequenas empresas, esse número aumenta para 75%. Se não me falha a memória,
na ordem de 80% nas empresas grandes estão dispostas a apoiar, e aí isso é bastante interessante também, projetos sociais de desenvolvimento de profissionais de tecnologia em territórios socioambientalmente fragilizados. Então, o mercado já entendeu que ele precisa se movimentar, tomar as rédeas dessa questão, porque, infelizmente, não vai ser através do poder público que isso vai acontecer. Os índices de qualidade na educação, eles continuam pífios. Quando você vai... Infelizmente. Quando você vai para a área de exatas, então, é o caos. Então, assim, as empresas estão procurando estratégias. Existem muitas coisas interessantes acontecendo fora do Brasil, porque esse problema, Érica, por incrível que pareça, ele não é só um problema brasileiro. Existe um dado que em 2030 haverão 85 milhões de vagas abertas no mundo inteiro para o mercado de tecnologia. Porque o que acontece? Entre os setores da economia, o mercado de tecnologia é que vai percentualmente abrir mais vagas até 2030. No mundo, 32% no mercado de tecnologia. O segundo lugar, o mercado financeiro. O terceiro, agora me falha a memória. No Brasil, esse número sobe para 42%. O segundo colocado é o mercado de serviços. O terceiro, o mercado financeiro. E aí tem um ranking até... Os últimos são a indústria, que antigamente, na década de 80, era o que mais abria vagas de emprego, né? A economia tem uma dinâmica hoje completamente diferente. Sim. Então, as oportunidades elas vão continuar crescendo. Os níveis de investimento eles crescem a cada ano. E se o mercado, se as empresas, se as instituições não governamentais não se movimentarem para resolver esse gap, aí a gente volta no início da nossa conversa aqui, vai criar um problema estratégico para o nosso país. Sim, inclusive eu vi uma entrevista do Elon Musk falando que os profissionais que entendem de inteligência artificial estavam com os salários enormes, que era uma coisa difícil até de explicar e disputar. E olha que era o Elon Musk falando, imagina outras empresas. E não falta recursos para ele, né? Pois é, e essa questão dos graduados, eu vi uma pesquisa que somente 17% das pessoas que se formam no Brasil são dessa parte que eles chamam de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Sim. Foi um relatório da Organização e Desenvolvimento Econômico. Sim. E como a gente vem falando aqui, é um número baixo para a demanda, e isso também impacta na empresa e no Brasil em termos de avanço, inovação e produto. Porque a partir do momento que eu não, como uma empresa brasileira, eu não tenho os profissionais qualificados para poder inovar e criar, eu já vou ficando cada vez para trás em relação ao mercado internacional. E aí você falou que a questão pública ela não é muito efetiva nisso. Uhum. E, na sua opinião, como você acha que poderia ser mais efetivo? Não sei, através de bolsas, através de um incentivo, já que existe as empresas, como você falou, empresas privadas dispostas a apoiar, como, na sua visão, seria esse apoio, essa junção de forças para a gente ter o retorno tanto na parte econômico das pessoas, de evoluir a vida das pessoas, porque a partir do momento que você tem emprego e qualificação, você entrega uma melhor qualidade de vida, e também para as pessoas jurídicas, por assim dizer, em termos de competitividade. Perfeito. Políticas públicas. Essencial. Para a coisa ser perene e estruturada, são necessárias políticas públicas de geração de renda através da empregabilidade em tecnologia ou em ciências exatas. Você comentou uma questão sobre o desenvolvimento, né? Inovação, quanto que isso estaria prejudicado e tudo mais. Quando você cruza os principais índices de desenvolvimento econômico, IDH, distribuição de renda per capita dos principais países do mundo, você observa que no ranking dos 10 primeiros, não existe nenhum país que não tenha desenvolvimento tecnológico. Os países que são mais inovadores
muda uma posição aqui, muda uma posição ali, mas eles estão lá entre os 10. Os países mais inovadores estão no ranking dos 10 países com melhor índice de qualidade de vida, IDH, Desenvolvimento Humano. Quando você vai para o ranking dos países que melhor distribuem renda, aí sim são os países mais ricos do mundo, eu não estou falando dos países que geram mais PIB, não se trata disso. São os países que distribuem, o seu cidadão possui o maior nível de distribuição per capita através de renda. Os 10 estão ali. Às vezes mudam no número 1, número 2, número 3 e tudo mais. Então, o desenvolvimento tecnológico ele está ligado diretamente ao desenvolvimento e à qualidade de vida social. Sim. Por isso que é uma questão de política pública, estratégia de governo. Quando a gente olha nível governo federal, estadual, municipal, o que se vê? Você vê algumas iniciativas bastante interessantes, mas elas não possuem correlação e elas não possuem perenidade. Muda o governo, aquilo fica de lado. Temos casos, inclusive, pelo Brasil, que chegou ao absurdo de mudar o projeto, o nome, a logo, mas por trás ser a mesma coisa, mas aí ele já muda naturalmente toda a sua essência, você tem uma descontinuidade de profissionais que fazem aquilo. Então, enquanto essa questão ela não for entendida como uma questão de política estratégica para um país, a gente vai ter muita dificuldade. Não vai ser só o mercado que vai resolver isso, porque o mercado ele tem a sua limitação até de atuação. Ele tem limitações de investimento. Você comentou aí, se está difícil para o Elon Musk, imagina para os outros mortais, né? Pois é. Então, assim, enquanto isso não for encarado dessa forma, e é uma pena, porque o Brasil ele tem uma capacidade criativa que é uma coisa impressionante. Sim. Uma das últimas que você comentou sobre a IA, né? IA é o que há hoje em dia, né? Realmente não é uma moda, é algo transformador. A IA está para o mundo, estará para a história da humanidade, assim como foi um dia a descoberta do fogo, a descoberta da roda, enfim, é nesse nível que estamos falando. E uma das últimas fronteiras da IA é a criatividade. E tudo que é difícil de se conseguir, tudo que é escasso no mercado, obviamente tem um valor muito grande. Onde é que estão os maiores bolsões de criatividade nesse país? Justamente nos territórios socioambientalmente fragilizados, que são as famosas comunidades, os rincões do sertão. A criatividade do nosso povo ela é uma coisa assim impressionante. Você conseguir pegar isso e transformar isso numa potência de desenvolvimento em tecnologia, estrategicamente era o que todo país quer, busca, estuda, faz. Existem governos aí fora que têm programas, os nomes são esses mesmo, tem uma variação aqui ou outra, mas em via de regra a ideia é sequestro de mentes brilhantes. Você comentou da contratação de profissionais, né? Uhum. Nossos jovens, os estudantes, as faculdades públicas, federais, particulares, são monitorados o tempo inteiro por vários governos de países desenvolvidos. E aí, quando aparece um artigo muito diferente, quando aparece um estudo muito diferente, eles vão lá e buscam esses jovens e levam para os seus países para desenvolver a sua carreira acadêmica, profissional lá. Várias áreas no Brasil estão sofrendo com isso. Você vai na Fundação Oswaldo Cruz, os cientistas reclamam disso o tempo inteiro, que formam uma mão de obra jovem, surgem lá cientistas brilhantes, quando vê bolsa na Europa ou nos Estados Unidos, na China, enfim. O mercado de tecnologia também não é muito diferente, você falou um pouco sobre isso. E não tem nem como disputar, como é que você vai disputar com uma bolsa, como a gente falou, né? A taxa cambial em euro, em dólar e a qualidade de vida. A pessoa até sair desse contexto que ela vive, às vezes em comunidades, como você mencionou. E é interessante, eu acho que quando a pessoa ela tem já essa vida um pouco mais difícil, a criatividade vem como uma sobrevivência. Exatamente. Às vezes você precisa ser criativo até para sobreviver. Isso. E eu lembrei de uma situação, você falou sobre esses programas do governo, que além deles
serem descontinuados com a troca de governo, a gente sabe os motivos, eles não são unificados. Tem uma prefeitura que faz isso, o governo faz outra coisa, o governo federal outra. E eu tenho uma amiga que ela é professora e teve uma vez que ela me ligou, ela falou, me dá uma ajuda. Ela é professora de história. Eu falei, posso tentar, mas em que exatamente? Aí ela, olha, mandaram computadores aqui para a escola, tem 1 ano, mas ninguém sabe ligar o computador. Por quê? Eram computadores com Linux e tinha um computador mestre, ou seja, que era o computador do professor que ele podia meio que regularizar, monitorar o que cada aluno estava fazendo. Perfeito. Então, eles não conseguiam ligar os computadores. Então, estava há 1 ano eles esperando um técnico do governo ir lá explicar para eles como eles ligavam o computador. Sim. Aí eu falei, não, você está falando sério, é isso mesmo? Ela, te busca em casa, vamos lá. Aí eu fui. E aí era realmente isso, eu tinha que ligar aí dava um comando e ia ligando cada computador. Eram 8 computadores parados há 1 ano. Nossa. Então, Érica, e o que mais dói não é por falta de dinheiro. O Brasil é a 9ª, às vezes chega em 7º, em 8º, já foi 6º, é a 9ª maior economia do mundo. São apenas 5 países, 6, que conseguem, invariavelmente, ali tem uma diferença de um ranking aqui, outro ali e tal, ter trilhões em PIBs. Mas o último PIB brasileiro foi na ordem de 11 trilhões de dólares. É muito dinheiro. A questão é a forma de aplicar esse dinheiro. Por isso que a política pública ela é tão importante, porque a política pública ela te obriga a alcançar alguns objetivos. Você tem indicadores, esses indicadores eles são acompanhados e isso é feito de uma forma estruturada que leva à perenidade. Esse caso da sua amiga, muito provavelmente, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas os nossos deputados eles são obrigados, por lei, a aplicar verbas que eles recebem. Isso é uma forma da nossa Constituição de garantir que sejam feitos investimentos na sociedade. Sim. A qualidade desse investimento, a forma que isso é feito, é que é o grande problema. Porque às vezes vai chegando ali um final de período orçamentário, o deputado ele tem uma sobra de uma verba ali, ele por força de lei é obrigado a aplicar aquilo na sociedade. Aí vai e compra 10 computadores Linux, coloca numa escola qualquer, sem nenhum tipo de suporte, sem uma estratégia de conexão, no que aquilo vai dar, onde é que aquilo vai chegar, qual é o objetivo daquilo, por que é Linux, enfim. Quando a gente vê as propagandas políticas, né, parece lá, digitalizamos tantas escolas. Novo laboratório de informática, beleza, mas isso são iniciativas estanques de políticos, até com boa vontade, acredito eu, na maioria dos casos, mas sem uma estrutura, um processo para fazer aquilo dar algum resultado ou realmente alcançar alguma coisa maior. Você comentou sobre a concorrência das bolsas, né? Isso é um bom exemplo. Esse ano foi um ano bem diferente na minha carreira profissional, enfim. Na verdade, desde o final do ano passado, andei repensando algumas coisas. Aí, estava em casa de bobeira, falei, quer saber? Vou fazer o Enem. Aí fui lá, fiz o Enem, passei em 2º lugar na UF. E aí estou lá estudando e tal, sei o quê, e aí tem bolsa de estudo. Tem bolsa de estudo, cara, que são R$800. R$800. Aí o camarada recebe um convite para estudar fora do país, com a bolsa de estudo, como você falou, a variação cambial, mas não é só a variação cambial, os valores são completamente diferentes, onde ele entende que o projeto dele vai ter realmente, ele vai ter como visibilidade, estruturar, vai gerar valor para a sociedade, enfim. Fica muito difícil desse jovem, desse profissional continuar no país, e a gente vai perdendo cada vez mais mão de obra. Então, realmente, é bastante complexa essa questão. E R$800, se a gente for parar para pensar, uma passagem de metrô é R$7,50. A de ônibus para Niterói, eu não sei, porque eu não costumo ir a Niterói, mas R$10. Sim. Então, a pessoa ainda tem que
às vezes, fazer Acaba com refeição. várias coisas. E É o estudo, realmente... né? Ter acesso a material, a pesquisa, ir pesquisar e fazer, enfim. Tem uma variação nesse valor conforme o curso, mas Sim. do que eu vejo lá, assim, cara, Altera pouco. altera muito pouco a oportunidade daquele jovem realmente desenvolver alguma coisa mais profunda para a nossa sociedade. E até eu estou aqui lembrando, acho que 2016 ou 2017, não me lembro o ano exato, eu fui numa feira de internet das coisas em Singapura. Lá já estava muito avançado e aqui quase nada. Mas o interessante é que quem abriu o fórum era o ministro de tecnologia do governo. Ou seja, minimamente ele ou estudou ou ele tinha formação para poder explicar o que era um Arduino. Perfeito. Então, você já vê que, como você falou, a preparação ela vem do governo. Eu vou colocar uma pessoa que minimamente entende aquilo, que tem uma formação, provavelmente, para poder planejar a estratégia que vem do governo e vai expandindo. No nosso caso, né, vem o governo federal, estadual e o municipal. Porque senão acontecem esses casos que você é obrigado a gastar, mas você gasta sem um propósito. E aí a coisa, quando acontece assim, ela não tem como dar certo. Isso. Singapura é um case interessante. Singapura está naqueles rankings que eu comentei, de inovação, desenvolvimento humano, enfim. E aí é natural que você encontre coisas mais avançadas nesses países, porque eles investem em inovação. Olha só que interessante. Eu também andei esse ano por alguns lugares fora do Brasil estudando inovação, inteligência artificial. Lá fora, a discussão é como a inteligência artificial alavanca valuation das companhias. Eles estão atuando já ou buscando soluções na inteligência artificial em processos finalísticos da organização. Aqui no Brasil, a nossa discussão é como que eu aumento a produtividade através da inteligência artificial. Chatbot, enfim, uma série de coisas. Então, dado um mercado que ele é mais carente. Mas sim, isso é um círculo vicioso, né? Porque ele é um mercado mais carente, ele precisa de mais inovação, aí você não tem, ele continua sendo um mercado mais carente de desenvolvimento, e isso não acaba nunca. Se você não tem uma ruptura nesse modelo, e a ruptura ali passa por um investimento, novamente, em políticas públicas educacionais, em ciências exatas, em tecnologia, enfim, você tem realmente um quadro aí bastante complicado. Até a questão da produtividade, eu acho que, pelo seu comentário, eu acredito que a gente ainda está no primeiro nível de atendimento de produtividade. Eu estou querendo melhorar ou não ter atendentes humanos na primeira linha. Enquanto lá fora, eles já estão vendo a questão de aumentar a produtividade na entrega e direcionamento da empresa. Porque, humanamente, é impossível a gente fazer tantas análises quanto uma inteligência artificial. Isso é óbvio. A gente não vai nunca competir com isso. Porém, com os dados que a IA é capaz de fornecer, um diretor, um CEO consegue tomar as decisões melhores, com uma visão maior do que ele sentar e ficar de fato analisando. A coisa já vem muito mais modelada, principalmente entregando para a inteligência artificial todo o histórico da empresa para ela fazer uma predição em cima disso. Então, fato. Aí isso gera investimento em tecnologia. Sim. Você comentou da questão do Elon Musk falando dos valores profissionais de IA. É natural, toda tecnologia nova, ela é cara, até que ela vai começando a ter demanda e o preço das soluções, dos profissionais vai diminuindo. Isso é histórico em tecnologia. Mas o fato de aumentar o nível de investimento aumenta... esses investimentos sofrem aquele impacto da falta de mão de obra. Sim. Nos anos de 2023 e 2024, foram investidos no país 885 bilhões de reais em tecnologia, somando os 2 anos. Quando a gente vê os dados de investimento em tecnologia, a gente precisa separar 2 mundos. O que é chamado de transformação digital, que é tudo. Processo, pessoas... Sistemas, IoT, inteligência artificial, chatbot, beleza.
E outro mundo, que é o mundo do mobile, porque a telecomunicação tem um peso muito grande em todos os mercados e tem a sua lógica de desenvolvimento tecnológico ali muito próprio. Dentro da transformação digital, 460 e alguma coisa bilhões de reais, os outros 420 e poucos bilhões de reais no mundo mobile. Você junta os dois, 885 bilhões de reais nesses 2 anos. Isso dá mais ou menos 8% do PIB de 2024 do país. Só em transformação digital, só nesse mundo que a gente vê mais, né, quem está no mercado de tecnologia, consultoria, os 2 mercados são muito fortes, mas enfim, vendo as empresas desenvolvendo sistemas, desenvolvendo... Só nesse mercado da transformação digital, estima-se que em 2027 esses investimentos sejam na ordem de 700 bilhões de reais. São aquelas 160 mil vagas que se abrem todo ano que não tem gente para trabalhar. Por isso que essa roda, se ela não for interrompida, se uma solução específica não acontecer a médio, a longo prazo, enfim, você começa a ter problemas de desenvolvimento de mercado, consequentemente, problemas de desenvolvimento nacional. Estrategicamente, você tem uma questão muito... E olha só que interessante. Quando a gente fala muito de tecnologia, as pessoas falam mercado financeiro, mercado aqui, mercado ali. O agro, cara. O agro. A alavanca nacional, hoje você chega nos grandes produtores, cara, tem trator aí autônomo. Monitoramento de gado, de plantação por drone, com machine learning ali, modelos matemáticos, preditivos para melhorar a produtividade da lavoura, enfim, uma série de processos tecnológicos que aumenta a produtividade mais ainda, a nossa capacidade produtiva agrícola, que precisa de tecnologia. E até ajudaria quando tem esses, devido às mudanças climáticas, né, esses desastres que nós estamos tendo, seria também a tecnologia aliada para poder a gente não sofrer tanto quanto a gente vem sofrendo. E a gente está aqui falando sobre os problemas e os nossos desafios. Nossos, porque estou incluindo aqui o Brasil. Uhum. A gente, como brasileiro, acaba sendo uma parte que impacta diretamente a gente. Seja como um consumidor, porque quando a gente não consegue ser competitivo com o mercado internacional e a gente tem que importar muita coisa, já viu que a coisa não fica boa para a gente também. Você comentou que tudo passa muito pela política governamental. E, em paralelo a isso, tem a questão das residências e universidades corporativas tentando agregar. Melhorar isso. Mas você acha que ainda existe alguma outra possibilidade, alguma outra frente para a gente conseguir, de fato, preparar os jovens para os desafios que vão vir? Porque a gente está aqui falando inteligência artificial, ela estourou muito em 2022 com o ChatGPT. Quando eu fiz a minha monografia falando de inteligência artificial, ela não existia. Eu falei da Alexa. Uhum. Então, assim, que é uma inteligência artificial, um pouco explorada, mas Então, aí você vê, 3 meses depois, veio o ChatGPT com a questão da acessibilidade ao público e daí para frente as pessoas começaram a usar mais, porque isso, na verdade, começou lá na Segunda Guerra, se não me falha a memória. Década de 50. Então você vê que cada vez mais a gente vai reutilizando, aperfeiçoando e criando muitas coisas, muitos produtos em relação à tecnologia. E os jovens, as gerações, como é que você acha que a gente pode, de fato, preparar sem perder? Tem esse desafio, não é só o preparar e não perder para o mercado internacional. Sim. Assim, Érica, essa questão ela é mais profunda do que parece. Eu participei de um fórum, agora em 2024, em que, na parte da manhã inteira, estavam lá meus amigos de mercado, diretores de tecnologia, legitimamente reclamando de tudo isso que a gente está falando aqui. Da dificuldade deles conseguirem colocar os projetos que o acionista cobra a eles, enfim, para desenvolver os negócios das suas companhias devido à falta de mão de obra.
saímos para almoçar no evento. Na parte da tarde, foi dedicado a jovens líderes de instituições não governamentais. Jovens extremamente bem preparados, muito bem preparados. Eu me surpreendi, assim, um preconceito de um conceito pré-estabelecido por ser jovem, por estar à frente de projetos sociais, de ter pouca idade, né? Não ter tido oportunidade de desenvolver alguns skills, e todos muito bem desenvolvidos, assim, níveis... Cara, eu vi uma menina que ela, no início de 2024, ela fez uma reunião com o presidente da ONU, com o Lula e a Marina Silva do lado. Se eu participo de uma reunião falando com o presidente da ONU, eu acho que ia postar isso na rede social todo dia. E aí, cara, na parte da tarde inteira, essas lideranças desses projetos sociais reclamando que formam continuamente, ano após ano, vários jovens dessas comunidades, só que não conseguem colocar nas empresas. Aí, cara, no final do dia, todo mundo falando muito, era um debate aberto, livre, de altíssimo nível, muito legal. Eu pedi a palavra e falei, olha, gente, parabéns, o evento é muito legal e tal, não sei o quê, mas acho que isso aqui me pareceu um papo de maluco. Porque, de um lado, você tem gente que precisa de profissionais de tecnologia, ou seja, você tem a demanda, e, do outro lado, você tem gente formando esses profissionais, que é a oferta, e essas coisas não se encontram. De alguma forma, está cada um remando para um lado. Está cada um remando para um lado. O que tem ali no meio que evite que haja essa absorção dessa mão de obra que vai ajudar na distribuição de renda, que vai ajudar no desenvolvimento, não só dessas pessoas, mas dos lugares que elas moram, enfim, uma série de coisas. E, ao mesmo tempo, vai ajudar o desenvolvimento das organizações. Eric, eu sofri com isso durante, 20 anos da minha carreira profissional. Assim, desenvolver projetos em que você, em algum momento, tem competitividade de mão de obra, em algum momento você tem escassez da mão de obra, você não consegue fazer todos os projetos porque as coisas não andam, enfim. Então, essa discussão ela é um pouco mais profunda. Sim. Ela precisaria realmente de um estudo mais aprofundado para entender por que essas coisas não se encontram. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, eu acho que ajudaria muito se as empresas começassem a entender ou assumir que a formação em tecnologia, ela cada vez mais tem menos a ver com a formação tradicional. Não esperem mais dessa nova geração aquela formação clássica, acadêmica. Não estou dizendo que não é importante não, tá? Porque Sim. Eu acho que é importante. Enfim, sou dessa época e tenho todas as formações clássicas na área, em outras áreas, enfim. Mas entender que a lógica, a dinâmica desses jovens é diferente. Completamente. Inclusive, tinha até um dado da dificuldade das universidades de ter alunos. Porque, Sim. com o mercado de TI, principalmente, eu, inclusive, quando comecei em TI, eu dei preferência às certificações de marcas, na época, que estavam no hype. Eram marcas que todas as empresas usavam. Sim. E, com isso, eu conseguia ter um salário maior do que uma pessoa que era formada. Sim. Só que se você passar isso para o RH, como a gente falou lá no início, não, mas você não tem faculdade. Eu não tenho faculdade, aquele método clássico, mas eu tenho a certificação do fabricante e eu consigo fazer exatamente tudo que o cargo quer. Também tem Sim. essa questão que você está falando, da gente se adaptar e entender que as pessoas mudaram. Sim, os processos mudaram. Fique claro assim, Érica, eu não estou diminuindo esse modelo, eu acho que ele é importante. Sim. Sempre vai precisar de profissionais certificados, principalmente para salvaguardar as organizações sobre processos importantíssimos que a tecnologia suporta, enfim, principalmente na área de segurança. Eu só acho que, dado a carência, né, das vagas, existe todo um outro lado que poderia ser ocupado com um nível de exigência diferente. Não estou dizendo que é maior ou menor.
Eu participei, enfim, nessas experiências profissionais todas. Em determinado momento, acho que em 2022, você comentou sobre a retenção, né? Como é que você mantém esse profissional, além de achar o cara, formar o cara, mantendo na organização. Eu participei de um processo que é um processo avaliativo muito comum no mercado, enfim, que serve para, com curva ABC, uma série de coisas, vários critérios que avaliam profissionais, que servem para definir promoções, aumento de salário, Sim. enfim. E aí o RH com a clássico checklist ali. Um determinado profissional de tecnologia, fora da curva. Só que o cara não tinha faculdade. O cara começou e tal, largou, abandonou, não tinha saco para ir para a faculdade, mas uma cabeça, cara, brilhante naquilo que ele fazia, não tinha ninguém melhor na organização. E como um dos critérios para ele galgar um cargo diferente, não lembro se era um cargo, se era aumento de salário, era ter a faculdade, o chefe dele, infelizmente, não pôde dar a promoção. Porque senão você ia criar, segundo o RH da organização, uma incoerência entre os critérios de outras áreas, que aí sim a faculdade talvez seja mais relevante, enfim. Não que o critério não seja importante, mas que ele seja o adequado para a realidade daquela área, Sim. da realidade que aquela área está passando no mercado e, principalmente, né, Diantérica, inteligência artificial é muito legal, acredito naquilo tudo, estudo, adoro o tema, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, acredito em tudo que a inteligência artificial vai fazer, mas por enquanto, e durante algum bom tempo, tecnologia, projeto, processo e negócios são feitos por seres humanos. Sim. E assim continuará sendo. Então, se você não bota o ser humano no centro daquela discussão e adapta os seus processos, aí estamos falando de processos avaliativos, podemos falar de qualquer um, a essa característica, você vai ter problemas seríssimos para reter esse profissional, engajá-lo, motivá-lo. E contratar também. E contratar. Porque todo critério ele tem que ser realmente adaptado. Eu sofri muito exatamente com isso. Eu acho que ali eu também colocaria um pouco da questão de ser mulher em TI, que já é uma outra pauta, mas teve uma entrevista que eu fui com uma das perguntas, eu achei absurda que eu ri, acho que foi por isso que eu fui eliminada, que a pergunta era: o que você acha de trabalhar numa área que tem muito homem? Eu ri, porque eu falei, como assim? O que isso tem a ver com o cargo, claro, com a vaga? Eu fiquei olhando, aí eu ri. Isso. Falei, olha, a área de TI. Na época foi a minha resposta, sei lá, tinha 20 anos na época. Isso. Mas é isso, era exatamente o RH olhando um viés que nem era importante para mim. Eu falei, tá, o que tem? Claro. E, além disso, de exigir coisas que, às vezes, o mercado de TI ele precisa ter um olhar um pouquinho diferente na hora que você se refere aos profissionais de TI. Perfeito. A gente está aqui chegando ao nosso finalzinho. Passou tão rápido. Maravilhosa a conversa. Eu também gostei muito. E, para terminar, eu sempre termino com uma pergunta que tem a ver com o nome do podcast, que é Insights com Cafeína. Eu coloquei esse nome porque a ideia era exatamente essa. Ter essa troca, mostrar outro ponto de vista, tentar sair um pouquinho ali do comum, fazer as pessoas que assistem a gente ou ouvem a gente pensar de outra forma. E o cafeína é vício de café mesmo, não tem outra. E eu quero saber para você, o que faz você pensar de forma diferente? O que te dá energia para poder fazer coisas diferentes? Como você falou, você fez um Enem depois de anos, você voltou. Qual é a sua motivação? Érica, assim, quando fui eu estou com 50 anos. Quando eu fui me aproximando dos 50 anos, eu trabalhei nos últimos 15 anos numa grande seguradora, enfim, com operações multinacionais e tudo mais. O coração de uma seguradora é a tábua atuarial, é o cálculo de expectativa de vida, aquela praia toda. E em determinado momento me caiu uma ficha. Eu falei, cara, eu acho que eu já vivi mais do que provavelmente eu vou viver. O que eu construí até aqui? Pô, bacana. Tinha uma família, meu filho, enfim, amor da minha vida, minha esposa,
enfim, todo o contexto de uma construção pessoal, familiar, que todo profissional tem, né? E esse período, mais ou menos, de questionamentos, ele veio no período da pandemia. A pandemia, ela foi um processo muito louco, assim, né? Sim. Sobre vários aspectos mesmo, assim. As pessoas, umas lembranças social, emocional, tudo, trabalho, tudo saúde, mudou. Tudo mudou. As questões governamentais, sociais, as relações entre pessoas, Estado, política. Eu costumo comentar sobre a pandemia. Ali você viu a face do ser humano no seu extremo. Sim. Enfermeiros salvando vidas, muita gente dedicada a salvar vida. Realmente, as empresas também, segmento de saúde, de seguros, todas muito voltadas a compreender aquilo primeiro, porque era uma coisa muito nova, do tamanho que foi, e de que maneira poderia realmente ajudar. De um outro lado, você via pessoas, organizações preocupadas em continuar a aumentar lucros através da própria pandemia, pouco preocupado com a vida humana, priorizando questões que naquele momento você não entendia muito bem o porquê. E aí eu percebi que eu poderia agregar mais, não só no meu âmbito familiar, de amigos e tudo mais, e realmente, de certa forma, contribuir para uma questão mais social. E é isso que me motiva hoje. Eu tenho participado de vários fóruns que eu comentei, né, aqui rapidamente, instituições não governamentais, conseguindo contribuir para incluir jovens, profissionais, não só jovens, profissionais de várias idades. A questão da economia, isso é um bom tema. Economia prateada, importantíssimo. A volta dos profissionais grisalhos para o mercado de trabalho, enfim. Diminuiu um pouco o etarismo, né? Diminuiu um pouco o etarismo, aumentar a diversidade, enfim, uma série de pautas que profissionais de ponta que estão nas grandes organizações conseguem contribuir de uma forma exponencial. Eu comecei a observar isso, a perceber isso, o quanto que eu poderia contribuir com essas iniciativas. Continuo fazendo meus projetos, estou lá numa consultoria com uma amiga minha, queridíssima Chay, deixar até o recado aqui para vocês, sapere.com.br, está em todas as redes sociais, está nos sites e tudo mais. Continuo com as minhas atividades profissionais, mas busquei equilibrar o tempo para poder me dedicar um pouquinho mais a isso. E é muito gratificante, Érica. Você recebe mais do que você entrega. Sim. Então, isso hoje me motiva. E o meu grande objetivo é conseguir transformar isso, fazer isso de uma forma estruturada, para que outros profissionais, outros executivos de várias áreas possam ter suporte para colocar o seu conhecimento disponível para o desenvolvimento dos seus mercados. Por isso que eu citei as políticas públicas. Como se faz isso? Como é que você cria uma política pública de Estado? Isso tudo é um processo que precisa agenda política, é um processo que precisa de orçamento, é um processo que precisa de demanda da sociedade. Sim. Isso tudo é um arcabouço de tecnologia e metodologia, que é o que eu estou estudando atualmente, que é o que eu estou começando a engatinhar para conseguir contribuir de uma forma definitiva. Criar alguma coisa nesse sentido que possa dar uma estrutura para que outros profissionais consigam colaborar também com a sociedade como um todo. É bem legal e eu acredito que as pessoas elas seguem o exemplo. Então você, um profissional de anos de mercado, seguindo esse caminho com a sua rede, sim, você com certeza vai conseguir, sim, mostrar e arrastar outras pessoas para o movimento. Já está acontecendo. Que bom. Isso aí. Espero que seja crescente, porque é realmente muito inspirador e os resultados com certeza vão vir para as nossas próximas gerações. Isso aí, essa é a expectativa. Muito obrigada novamente. Muito obrigado, Érica, pelo convite, adorei, estou sempre à disposição de vocês e vou seguir, vou continuar seguindo o canal com certeza. Muito obrigada. Tá bom? Obrigado, Érica. Pessoal, chegamos ao nosso final, foi um bate-papo completamente inspirador
Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima.